Agora nós vamos falar sobre probabilidade condicional. Sejam A e B eventos no espaço amostral ômega, a probabilidade condicional do evento A, dado que ocorreu o evento B, então de um evento, dado que ocorreu um outro, é definida pela probabilidade de A dado B. É assim que a gente lê essa notação aqui, probabilidade de A dado B, ou probabilidade de A sabendo que B ocorreu, é igual a probabilidade da interseção entre esses dois eventos dividido pela probabilidade do que já ocorreu, que é o B aqui no caso. Se a probabilidade B é maior do que zero, lembrando que a probabilidade B nunca vai ser negativa, então ou ela é maior ou igual a zero. Se ela for igual a zero, aí a gente não pode fazer esse quociente, então a gente ou pode tomar essa probabilidade como zero, ou então simplesmente como a probabilidade de A, tá? E aqui eu tenho um pequeno exemplo, uma carta de um baralho com 52 cartas é retirada ao acaso. Considerem os eventos. Primeira carta de copas, sendo o evento C, e a carta é um rei, sendo o evento R. Aqui eu peço, encontre a probabilidade C, da carta retirada, C de copas, a probabilidade de ser de copas e um rei ao mesmo tempo, a probabilidade de ser um rei e a probabilidade de ser de copas dado que é um rei. Esquece se você não sabe nada de baralho, porque eu vou falar tudo o que a gente precisa. Então, vou chegar aqui para eu conseguir escrever. Então, o que eu preciso saber é que o baralho tem 52 cartas e todas as cartas são distintas entre si. E se eu estou pegando uma carta ao acaso do baralho, então todas têm a mesma chance de ocorrência. Então, a probabilidade, por exemplo, de ocorrer uma carta qualquer uma carta qualquer seria 1 sobre 52. Mas aqui eu estou pedindo tipos específicos. Por exemplo, qual a probabilidade de ocorrer uma carta de copas? Aí o que eu preciso saber, o que eu vou falar para vocês aqui agora, é que o baralho ele é dividido em 4 tipos distintos, Então, o baralho tem 4 naipes distintos. Então, tem copas é um desses naipes, Então, se eu tenho 52 cartas, deixa eu colocar aqui a caneta. Se eu tenho 52 cartas no total, de copas eu tenho apenas 13, porque 52 dividido por 4 dá 13. Então, eu tenho 13 cartas que são de copas, porque eu tenho 4 naipes no total. Tá? Então, eu tenho 13 para cada naipe. Então, a probabilidade de sair uma carta de copas, olha, se eu tenho 13 cartas de copas, eu vou dividir por 52, que é o número de cartas total que eu tenho no baralho. Então, já tenho definida aqui a primeira probabilidade que ele pede. Uma outra que ele pede é a probabilidade de sair um rei. Agora, um rei, a gente tem um rei de cada naipe. Então, eu tenho 4 reis no total de 52 cartas. Então, essa é a probabilidade de sair um rei. A probabilidade de sair uma carta de copas e rei ao mesmo tempo, basta eu saber quem é essa interseção. Ora, copas e rei, eu só tenho um rei que é de copas. Então, eu tenho um rei dentre todas as cartas, certo? E, por fim, eu quero saber a probabilidade de ser uma carta de copas, dado que é um rei. Aí agora que entra a novidade. Como é que eu faço isso e o que significa isso? Significa que alguém já retirou essa carta, Porque a probabilidade de ser de copas, dado que eu já sei que é um rei. Então alguém tirou a carta, olhou, não me mostrou e falou, é um rei. Mas qual a probabilidade de ser de copas? Aí você pensa, o rei de copas. Sim. Eu posso fazer isso diretamente? Posso. Mas eu também posso fazer usando a definição. A definição me diz, e muitas vezes é bem difícil fazer sem usar a definição, nesse caso aqui seria possível. Mas muitas vezes é bem difícil. Usando a definição, o que eu tenho é a probabilidade da interseção dividido pelo que já ocorreu, que é o que está escrito ali em cima. Ó. Então, isso aqui é igual. Agora, a probabilidade de ser de copas e rei ao mesmo tempo é quanto? 1 sobre 52. Dividido pela probabilidade de ser um rei. A probabilidade de ser um rei é 4 sobre 52, que a gente já havia calculado. Quando eu transfiro daqui para cá, eu quero simplesmente essa probabilidade e essa probabilidade aqui. Aqui não tem mais condicional a nada. Então, isso aqui, corta, é 1/4. Muita gente conseguiria fazer isso diretamente. A probabilidade de ser de copas, dado que é um rei. Ora, eu só tenho um rei de copas. Então, se eu tenho 4
reis no total, eu só tenho 1 de copas, então seria 1/4. Mas, nesse caso, é até simples fazer diretamente, mas nem sempre é, e terão momentos que vocês vão achar útil utilizar essa definição de probabilidade condicional. É muito importante também saber quando ela ocorre. É justamente quando eu tenho um conhecimento, né? E eu vou utilizar esse conhecimento para mudar a probabilidade. Aqui também eu tenho que falar da regra do produto, sejam eventos aqui definidos em ômega. Então, eu tenho que a probabilidade da interseção entre esses eventos é a probabilidade de eu escolho um como A1, né? A probabilidade de um deles, vezes a probabilidade do segundo, dado que o primeiro ocorreu, vezes a probabilidade do terceiro, dado que o primeiro e o segundo ocorreram, vezes a probabilidade do último, dado que todos os anteriores ocorreram, né? Quando eu falo aqui é porque interseção se lê como E, né? A união é como ou, interseção como E. Então, dado que A1, A2, A3, a N-1 já ocorreram, tá? Eu posso fatorar dessa forma usando a regra do produto. Então, depois eu vou fazer um exemplinho mais à frente. A independência de dois eventos, ela é definida, sejam dois eventos em ômega, tá? Isso aqui às vezes está aparecendo nessa anotação, depois eu vou dar uma limpeza nessa anotação, que é uma anotação mais carregada, mas sejam dois eventos em ômega, A e B são ditos ser independentes se a probabilidade da interseção deles é simplesmente o produto das probabilidades, né? Aqui a gente viu que aqui eu tenho a probabilidade de 1 vezes a probabilidade do segundo dado primeiro. Se aqui só fosse n fosse igual a 2, né? Para n igual a 2 eu teria probabilidade de A1 interseção com A2 igual a probabilidade de A1 vezes a probabilidade de A2, dado que A1 ocorreu. Isso é o caso geral, mas se eles forem independentes, esse segundo não importa. A probabilidade de A1 interseção com A2 é a probabilidade de A1 vezes a probabilidade de A2. Porque saber ou não se A1 ocorreu não influencia quando eles são independentes. É justamente a ideia de independência. A ocorrência ou não de um anterior não afeta em nada, tá? E aí, como eu falei para vocês, eu vou falar de um exemplo agora. Um exemplo bem simples, né? Suponha que eu tenho uma urna e essa urna tenha algumas bolas, tá? Que eu tenho a urna, aí eu tenho uma bola azul, 2 bolas azuis, 3 bolas azuis e eu tenho uma bolinha cinza, 2 bolinhas cinzas e tá bom. Então eu tenho essas bolas. Eu suponho que eu vou tirar, primeiro, suponho que eu vou retirar com reposição 2 bolas, tá? Sempre eu vou retirar, né? O experimento é retirar 2 bolas. Retirar 2 bolas. Tá? Primeiro com reposição. O que quer dizer com reposição? Quando eu tiro a primeira, né? Por exemplo, aí eu quero saber, aí a pergunta é, qual a probabilidade de sair na primeira bola azul e na segunda bola azul também? Então é A1 e A2, bola azul na primeira e bola azul na segunda. Então essa probabilidade de sair bola azul na primeira e bola azul na segunda, no caso que eu não tenho reposição, independente do caso, qual a probabilidade de sair as duas? Ora, primeiro eu tenho que tirar uma bola azul, a primeira coisa. Então, a probabilidade de sair uma bola azul, eu tenho 3 bolas azuis dentre 5 bolas no total. Vezes... Agora, a probabilidade de sair uma azul de novo. Ora, a probabilidade de sair uma azul de novo não faz diferença, porque se saiu azul ou cinza, eu vou repor. Então, continua sendo 3/5. Então, é 9/25, tá? Isso daqui, a gente acabou de aplicar a regra do produto. É a probabilidade de sair A1 vezes a probabilidade de sair A2. E aí, mais do que a regra do produto, aqui a gente aplicou a independência entre os eventos.
sair bola azul no primeiro não influenciou em nada sair bola azul no segundo, porque houve a reposição, então eles são independentes. Então a gente simplesmente fez a independência aqui. Probabilidade A1 vezes probabilidade A2 dá a probabilidade da interseção. Aí agora que a gente vai aplicar claramente a regra do produto, sem reposição. Sem reposição, a probabilidade de A1 interseção com A2 é igual. Olha, sair azul primeiro continua sendo igual, não mudou em nada. Mas agora sair azul na segunda vez que eu retiro. Ora, se já saiu uma azul, eu tenho que contar que uma já foi embora. Só sobraram duas azuis. Então, eu só tenho duas azuis para retirar da urna. Mas eu tenho 5 bolas ainda? Não, porque uma azul já saiu. Então, eu só tenho 4 bolas. Então, ficou 6/20. Isso daqui nada mais é do que a probabilidade de sair A1 vezes a probabilidade de sair A2, dado que eu já tirei A1. Porque aqui o que eu usei? Eu usei que já saiu uma bola azul, por isso que só tenho duas, na primeira retirada. Então, esse aqui é um exemplo bem simplesinho de aplicação da regra do produto e da independência entre dois eventos.